Muito bem, irmãos. Então, agora, o nosso querido irmão Miguel está com a palavra. E ele, então, depois vai abrir para perguntas, mas ele vai explicar um pouco mais sobre isso, vai falar um pouco do ministério que ele tem em Israel, da família. E depois ele vai, então, dar a palestra e vamos abrir depois para perguntas. Vamos ter um microfone depois circulando para aqueles que tiverem curiosidade sobre o tema, alguma pergunta, tá bom? Irmão Miguel, que Deus te abençoe. Vocês me deem licença, eu vou colocar aqui porque eu preciso saber se realmente as pessoas que estão vendo a transmissão também vão poder me ouvir. Então, eu já peço agora para quem está vendo a transmissão, se possível, comentar aí se está ouvindo bem, porque eu acho que isso é muito importante para vocês aí. Eu quero agradecer, por enquanto, mais para cima, né? Desculpa. Eu peço por enquanto, eu quero agradecer por enquanto a todos vocês que estão aqui. Se eu não cumprimentei alguém, eu já peço desculpa, mas vai ser um prazer para mim também poder cumprimentar. Eu quero agradecer a todos vocês que compareceram, porque eu não esperava, realmente eu não esperava. Foi assim, uma coisa que a gente marcou muito em cima e eu tenho certeza que nós aprenderemos juntos. Eu quero dizer para vocês que toda vez que eu trago alguma coisa para alguém, pode ser na faculdade, pode ser em uma igreja, em uma comunidade messiânica, ou até mesmo numa conversa, no momento que a gente está, eu chamo isso de trocar ideia, no momento que a gente está compartilhando, o Espírito de Deus sempre revela coisas a mais, e é uma excelente oportunidade que eu tenho também para aprender. Então, eu quero dizer para vocês que o que vai ser dito aqui é algo que vem do mundo acadêmico, algo que vem também do que a gente sabe da história do povo de Israel através do Novo Testamento, mas é algo que Deus também usa para falar aos nossos corações a respeito dos planos reais dele para o seu povo Israel. Bem, eu vou tentar ver se eu consigo expor aqui. Como é que eu faço? A apresentação, não sei se está funcionando ou não. Obrigado. Bem, esse é o título da apresentação e vocês podem ver aí também na internet. E eu quero dizer para vocês que esse é um tema muito questionado, porque judeus e cristãos questionam a origem do cristianismo. E se realmente houve um período em que haviam judeus messiânicos no primeiro século, no segundo século e no terceiro século. O terceiro século é menos problemático porque existem indícios diversos e o maior problema que nós tínhamos era provar o início da fé messiânica no primeiro século e no segundo século. Mas, como eu costumo dizer, a Bíblia não tinha razão, a Bíblia tem razão. Então, partindo desse pressuposto, nós temos que, em primeiro lugar, crer. Em segundo lugar, buscar na ciência informações que possam validar esta crença. Não quer dizer que se essas provas ou evidências ainda não foram descobertas, não quer dizer que isso não aconteceu. É como a gente sabe que o mundo... que no mundo, por exemplo, se acendia a fogueira desde sempre, não quer dizer que a gente vai achar uma fogueira de 6.000 anos atrás. E até que se achasse uma fogueira de 6.000 anos atrás, as pessoas acreditavam que a fogueira já existia 6.000 anos atrás. Da mesma forma, nós sabemos pela palavra de Deus que a fé messiânica, ela existe desde o primeiro século. Então, eu vou trazer alguns detalhes aqui para vocês pensarem sobre isso. Deixa eu ver se eu... para baixo, né? Setinha. Não, eu quero mudar o slide. Aqui? Tá. Ok. Acho que eu pulei demais, não? Não. Bem, o que vocês vão ver agora... não foi? Isso. Isso é uma urna do primeiro século. O que é uma urna? Uma urna é, vamos dizer assim, o último dormitório
a última morada de uma pessoa que morreu. A primeira morada era o sepulcro. E agora eu quero explicar também para vocês um conceito que está na Bíblia e muitos de nós não entendemos. Por exemplo, Abraão e Sara morrem, está escrito lá, e eles se juntaram ao seu povo. O que é isso? Foi para o céu? Não. Tera não cria. Era pagão. Mas como Abraão morreu, ele foi juntado ao seu povo. A ideia é simples. Na terra de Israel, na antiguidade, as pessoas eram sepultadas e depois os ossos eram recolhidos e colocados em um só lugar. No passado distante, na época de Abraão, era um poço, um buraco. Então se recolhiam os ossos depois de um ano, se colocava junto com os ossos dos familiares. Por isso é que se diz foi recolhido ao seu povo. No Novo Testamento mudou. Nós temos esta urna. E o que as pessoas faziam com isso? Depois de um ano, vamos supor, Tiago, irmão de Jesus, morreu. Depois de um ano, recolhe-se os ossos. Coloca-se numa urna como essa. Talvez você pergunte, por quê? Bem, uma outra pessoa vai morrer. Não precisamos construir outro túmulo para isso, nós colocaremos no mesmo túmulo. E depois de um ano, a gente tira os ossos, coloca dentro de uma urna como essa. Então, dentro de um sepulcro, podia-se achar, às vezes, 10 urnas. Então, é o que vocês estão vendo aqui. Mas o detalhe que vocês ainda não perceberam é que tem uma inscrição ali em cima. Tem uns risquinhos ali. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Tem uns risquinhos aqui. Então, agora eu vou passar adiante. Oi, voltou? Espera aí. Como é que eu faço? E volta. Isso. Agora, nós vamos ler o que está escrito ali. Deixa eu botar aqui na minha... para que eu possa ver mais de perto, que eu já estou ficando com uma certa idade. Bem, esta é a urna. E isso é o que está escrito. Yeshua bar Yosef. Está escrito Jesus, filho de José. Talvez você dissesse, colocaram os ossos de Jesus ali dentro? Não. Fizeram um estudo estatístico e descobriram que na região de Jerusalém haviam pelo menos 165 Jesus, filho de José. Mas o próximo indício que eu vou mostrar para vocês é praticamente impossível dizer que havia outro. Vamos lá. A próxima urna. Deixa eu... Mudou? Não está mudando? Ah, ótimo. Outra urna. Vocês conseguem ver uma inscrição que está ali? Aqui? Vou ampliar para vocês. Ó. Mais uma. Foi? Aí. O que está escrito ali? Jacó, Yaakov, bar Yosef, filho de José, Achiv, irmão de Yeshua. Qual a probabilidade desta pessoa ser Tiago? 100%. Qual a probabilidade de não ser Tiago? 0%. Então, questionaram em Israel a autenticidade desta urna. Então, os arqueólogos, os geólogos, os químicos, pegaram esta urna e examinaram. Levaram isso para a justiça em Israel, trouxeram 120 técnicos para dizer que esta não era a urna de Tiago, irmão de Jesus. O que eles descobriram? Que eles não podem dizer que que não é a urna de Tiago, irmão de Jesus. Existe uma rocha, essa é a rocha calcária, está espalhada na Judeia. E por que eles não podem dizer? Porque quando uma rocha fica parada num lugar por muito tempo,
existe o que a gente chama de geomorfologia. A rocha sofre um processo morfológico que ela se transforma em outra rocha. E foi o que aconteceu nessa urna. Na camada superior se formou uma rocha que nós chamamos de patina. E nas brechas da letra, lá dentro, vou mostrar para vocês. Aqui dentro dos fios ali, encontraram a mesma rocha, patina. Ou seja, as letras não foram gravadas quando foi descoberto. Elas foram gravadas há 2000 anos atrás, no primeiro século. Então, o que vocês estão vendo aí era a urna onde ficavam os ossos de Tiago, irmão de Jesus. E onde foi descoberto? No cemitério judaico mais antigo do mundo e ativo por 3.000 anos. Ali mesmo, no cemitério, aos pés do Monte das Oliveiras, onde os judeus costumavam sepultar os seus mortos. Então, vocês estão vendo aí o primeiro judeu messiânico identificado na história. Tiago, irmão de Jesus. Vai ter um monte de cético dizendo, não, não é possível. Não, esse pode ser outro Tiago. Eu não conheço história alguma, em nenhuma fonte judaica e não judaica, que fale sobre outro Tiago, irmão de Jesus. A única fonte que eu conheço se chama Novo Testamento. Agora, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Oi, desculpa. Esteja funcionando. Deixa eu botar óculos. Será que vai rodar isso aí? Espera aí. Próximo. Será que dá para rodar isso aí? Eu não sei se eu consigo rodar isso. Este é um sítio arqueológico que se chama Horvatsusia. Ele está localizado ao sul de Hebron. Reparem que vai sair dessa gruta aí, não é gruta, é um túnel, um homem chamado Yaakov Dankani, judeu messiânico. Isto era um esconderijo que ficava debaixo de uma casa. Ele está falando algumas coisas, não importa, já vai terminar esse vídeo. Mas eu estou mostrando isso para vocês porque ele vai mostrar uma outra prova muito interessante sobre os judeus messiânicos no primeiro século e no segundo século. Yaakov Dankani, por sinal, sofreu um acidente grave. Hoje ele está paralítico, mas foi feito um filme que fala sobre a vida dele, como ele, de uma família religiosa, se converteu. Tá? E se tornou um dos líderes messiânicos mais conhecidos em todo Israel. Então ele agora vai chamar um guia judeu, não messiânico, e este guia mostra para ele uma das provas do judaísmo messiânico no primeiro século. Está aí o guia. Já a gente vai concluir. Lá, eu acredito, na internet eles estão ouvindo música também. E agora reparem no que ele vai mostrar, e eu vou já mostrar para vocês em detalhe. Isso é uma sinagoga da época de Jesus, primeiro século, que foi encontrada nesta cidade, Horvatsusia, no sul do Monte Hebron, na Judéia. Agora ele está explicando o que está ali. Note que foi feita uma construção em cima, mas tem um mosaico na parte de baixo da pedra. E agora ele vai mostrar os detalhes do que está escrito ali. E tem um nome que é inconfundível, que aparece ali. Ora, depois eu vou comentar para vocês o que os céticos dizem a respeito disso. Tá? Conseguiram perceber o nome? Ok, eu vou ler para vocês. Já pode parar, por favor? Ok, ótimo. Agora eu vou pular aqui.
Vocês estão vendo aí a sinagoga em si. E agora uma outra inscrição, que foi o convite que vocês receberam, uma inscrição posterior, e agora a inscrição que vocês acabaram de ver. E o que está escrito aí, eu vou ler para vocês. Deixa eu botar o óculos, estou ficando velhinho. Está escrito assim, em aramaico, linguagem mais usada pelos judeus durante o primeiro século. Está escrito, Dechiran Latav, Manachama, Yeshua, Sahada, Vashem. Tradução. Seja lembrado ou seja abençoado a sua memória, para o bem, o Consolador, Jesus, o Mártir, e Simão. Nós só conhecemos um Consolador, que é o Espírito Santo. E o Mártir, ou seja, a palavra aqui foi traduzida por Mártir, mas não é Mártir. Shahad é a vítima, no sentido de ser o sacrifício que foi feito como expiação no lugar de alguém. Então, é a primeira vez que nós temos em aramaico. Não é dentro de uma igreja, gente. Isto é uma sinagoga na Judéia, dizendo que ele é o Consolador e que ele é aquele que se sacrificou por nós e que seja abençoada a sua memória. Ora, o que os céticos vão dizer disso? Pode ser outro Jesus. É mesmo? Você conhece outro Jesus que foi Consolador e que se sacrificou pela vida dos outros? Então, nós temos aqui duas provas claras sobre a igreja, ou a congregação messiânica no primeiro século. Bem, eu já quero dizer que quem já foi em Israel e quem não foi, o lugar que vocês têm que visitar é Horvat Súcia, porque ali nós podemos ver as raízes da fé messiânica. Esse é o primeiro local. Esse não é o único. Nós ainda não vimos provas como essa em outros lugares. Mas acredita-se que talvez 50% da população de Israel naqueles dias creram que Jesus é o Messias. Agora, vocês viram, deixa eu ver se eu volto aqui. Eu quero mostrar para vocês mais uma coisa. Espera aí. Não. Não consigo ir, né? Tá. Pode pular para mim o vídeo? Eu apertei errado. Isso. Consigo? Não está andando. Oh. Vocês viram que ele saiu de uma gruta, que eu falei para vocês, eu vou explicar isso para vocês, que estava debaixo da casa. Por que ele saiu de uma gruta que estava debaixo da casa? Depois que o templo foi destruído em Jerusalém, não foi só o templo destruído, foi destruído uma grande quantidade de vilarejos em volta de Jerusalém. A gente sabe do caso de Massada, de Gamla no norte, de Yudfat. Eu até publiquei um vídeo falando sobre Flávio José e Yudfat. Jopopa, né? Jotopopa, Yudfat. Não sei como é que chegam nesses nomes em português, mas Yudfat. Em resumo, nós sabemos que diversos vilarejos judaicos foram destruídos. Mas a população judaica retornou e reconstruiu. Foi o que aconteceu também aqui em Súcia. E quando chegou no segundo século, que eles começaram a sentir a ameaça do Império Romano de novo, eles construíram debaixo das casas esconderijos. Mas, infelizmente, isto não adiantou. Foram destruídos 900 vilarejos judaicos no ano 135 da era cristã.
900. Jerusalém foi pisada, foi destruída, aterrada e construída em cima dela o quê? Ilha Capitolina, uma cidade grega. Tá? Então, junto com essa destruição, foi destruído centenas de sinagogas, muitas que deviam ter indícios da fé messiânica, e agora é difícil de achar. Por que é difícil de achar? Isso é parte de uma outra palestra que eu já convido vocês, se não me engano, na sexta-feira, eu vou falar sobre sinagogas da antiguidade. Em cima das sinagogas do primeiro século, da época de Jesus, foram construídas sinagogas bizantinas. Ou seja, depois de Adriano começou a permitir novamente os judeus a construir sinagogas, mas não na Judéia, e sim no norte, na Galileia, bem longe de Jerusalém. Então foram construídas em cima das primeiras sinagogas, mas nós temos outras sinagogas da época de Jesus. Existe sinagoga da época de Jesus em Magdala, cidade de Maria Madalena. Existem indícios da sinagoga de Cafarnaum do primeiro século, não aquela de quinto século que todo mundo vê e acha bonita. Existem indícios da sinagoga original, muito pequena, em Cafarnaum. Existe sinagoga do primeiro século em Massada. E existe indício de sinagoga do primeiro século no Heródium. É uma fortaleza no meio do deserto. E existe também na minha cidade, em Modine, uma sinagoga que foi construída no século II a.C., esteve ativa até o período bizantino. Então, eu acho que nós podemos aqui entender que a fé messiânica ela não é uma fé desconectada do judaísmo. Nós sabemos que por causa da revolta, no ano 135, em que Adriano sufocou essa revolta, então o judaísmo separa do messianismo e eles colocaram no que a gente chama Tfilat Shmona Esrei, que é a reza 18ª, que é uma reza judaica. Eles acrescentaram uma expressão que se diz em hebraico Imar Shmo Leolam, cujo a sigla é Yeshu, quer dizer, seja apagada a sua memória. Todas as vezes que eles pronunciam Yeshu, eles estão pronunciando essa maldição, que quer dizer, seja apagada a memória de Jesus. Né? Então é triste o que aconteceu. Por algumas dezenas de anos, judaísmo e messianismo continuaram sobrevivendo. Até um determinado momento que os judeus messiânicos já não podiam mais ir à sinagoga, porque eles não podiam pronunciar isso. Eles eram obrigados a pronunciar, então eles já não podiam mais pronunciar, porque eles não acreditavam nisso. Então houve a separação entre os judeus messiânicos e judeus. Bem, eu apresentei duas provas indiscutíveis dos judeus messiânicos. A primeira é Tiago. Quem foi Tiago? Pastor da primeira igreja em Jerusalém. Irmão de Jesus. E a segunda prova, a sinagoga de Horvat Súcia. E eu espero no Senhor que em breve, com tantas escavações que estão acontecendo ali na Judéia, a gente possa ver mais, cada vez mais, esse tipo de prova concreta a respeito dos judeus messiânicos. Bem, daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. O pessoal lá na transmissão vai poder também aproveitar e ver essas respostas também. Mas eu quero dizer para vocês que esse material vai ficar à disposição no site para vocês, quem quiser consultar, esta apresentação com esses comentários. E eu quero dizer para vocês que isso é feito para vocês com amor. Façam bom uso, sejam abençoados, questionem quando uma pessoa cética diz isso não aconteceu. E se lembrem, a Bíblia, no final das contas,
sempre tem razão. Nós somos temporais, mas a palavra de Deus jamais muda e permanece para sempre. Que Deus abençoe profundamente a sua palavra nos nossos corações. E fiquem à vontade, quem quiser perguntar alguma coisa. Eu quero também dizer para vocês que isso aqui é uma gota no oceano em termos de informação que vocês podem adquirir lá no site. Nós temos também cursos para quem quiser saber mais sobre arqueologia bíblica, mais sobre geografia bíblica. Estamos aqui com uma professora de teologia e geografia bíblica também. Temos o pastor Alexandre também, que é um pesquisador bíblico, de fato, um conhecedor do hebraico também. Façam bom uso. Se quiserem questionar, podem me questionar, podem mandar o WhatsApp. Sempre que eu posso, eu respondo. Eu acho que se eu não respondo, não é porque eu não quis, mas simplesmente porque passou desapercebido. A Abigail está aqui, ela é testemunha, e o meu desejo é realmente que a gente possa crescer juntos, porque quando a gente questiona, uma grande lição no judaísmo é questionar sempre. A gente costuma dizer, onde existem 2 judeus, sempre existem pelo menos 3 opiniões. Então, questionar sempre e pedir orientação do Espírito de Deus sempre, e Ele vai nos dar o conhecimento que vem do alto e não dos homens, para realmente deixar as nossas vidas transparentes como a água cristalina. Deus abençoe profundamente. Eu quero agradecer ao pastor também por nos ter permitido fazer isso aqui. Então, se vocês estão aí agora também no site, eu peço que vocês compartilhem este vídeo. E lembre-se que amanhã nós temos mais uma palestra, e daqui a 2 dias mais outra palestra, e também no dia 12 mais outra palestra. Então, estou aguardando perguntas enquanto vocês estão levantando aí. Pode falar. Só um instante. Irmão, só um instante, porque quando o Miguel fala assim, temos cursos, ele precisa ser mais específico, porque realmente ele tem muitos cursos que talvez você queira sair daqui já marcado esse curso, já inscrito nesse curso. Então eu vou pedir para ele, o Miguel é muito modesto, mas Deus deu para ele muitos dons para a edificação da igreja. Nós estamos falando de um irmão que está em Israel há mais de 20 anos, que crê como nós, que Jesus é o Messias, e que tem dado o seu testemunho lá, e que tem servido a igreja do Senhor Jesus no Brasil. Pois o Café Torá, que é o site que ele fundou, é o portal onde você realmente tem acesso, em língua portuguesa, ao maior conteúdo bíblico judaico que existe. Tá certo? De fala portuguesa, não existe outro lugar. Então, o Miguel, ele traduz direto do hebraico, ele traduz direto do mundo acadêmico, das descobertas que acontecem em Israel, pelos grandes arqueólogos de lá, que você só vai ter acesso se você souber inglês. E olha lá. Então, ele traduz isso para o português. Então, quando ele fala curso, livros, ele nem citou, ele tem vários livros que eu tenho, eu leio, é referência para mim. E ele tem também programas que ele desenvolveu que nem em inglês existe como ele desenvolveu em português. Ou seja, tudo nós temos como referência o inglês, mas ele desenvolveu material que não existe nem mesmo em inglês. Então, Miguel, antes de abrirmos para as perguntas, eu vou passar um alquinho aqui no microfone, para quem quiser fazer a pergunta. Fala para a gente que tipo de curso e os livros que você já escreveu e como que a gente consegue esse material para a nossa edificação e nosso conhecimento bíblico. Bem, em primeiro lugar, realmente, o pastor Alexandre me falou que vamos dizer assim, eu já trabalhei muito com marketing, mas eu não faço marketing para mim mesmo, Isso é verdade. Essa é uma falha que eu tenho, talvez porque eu esteja muito envolvido no desenvolvimento de materiais para vocês. Então, assim, por alto, nós temos alguns cursos, e já tem outros que eu estou desenvolvendo, mas os principais deles é hebraico moderno, que é para você aprender a ler, escrever e falar hebraico. A Abigail está fazendo esse curso. Após quem conclui esse curso, eu permito fazer um outro curso,
Porque tem muita gente que vê aí curso de hebraico bíblico. E eu não permito a ninguém fazer hebraico bíblico comigo, tá? Se não aprendeu a falar, a ler e a escrever em hebraico. Porque eu acredito que se você só aprende a técnica, isso não tem utilidade. Você tem que aprender a falar, pronunciar, ler e a escrever. Então, para quem terminou esse curso de hebraico moderno, que é o hebraico falado, escrito e lido, depois existe um segundo estágio, que é o hebraico bíblico, onde eu ensino como, não somente a ler e a escrever, mas como interpretar a Bíblia. Como entender as divisões e subdivisões da Bíblia, as divisões e subdivisões de versículos e capítulos, e como entender toda a estrutura e a ideia de como essas pessoas que foram usadas por Deus escreveram para que nós pudéssemos compreender. Porque uma coisa é nós lermos a Bíblia hoje, 2.000 anos, 3.000 anos depois de ter sido escrita. Outra coisa é tentar entender o porquê que eles escreveram sentenças de outras formas. A quem eles estavam se dirigindo? A eles mesmos? A Deus? Vocês podem reparar que existem muitos versículos que você não sabe se está falando, é Deus que está falando, ou se é o profeta que está falando, ou se é mais alguém que está falando. Então, o curso de hebraico bíblico visa levar vocês a um aprofundamento tal e técnica que vocês vão poder não só, que já aprenderam no hebraico moderno a falar, a escrever e a ler, mas também entender o porquê que certos textos, às vezes, foram divididos até de forma não exatas nas traduções, porque há 200 anos atrás, quando fizeram as traduções, não haviam instrumentos para entender certas coisas que nós podemos entender hoje. Se eu quisesse dar um título novo para esse curso, eu diria Curso de Investigação Bíblica. Curso de investigação do texto bíblico. Porque é exatamente isso que a gente aprende. A gente aprende a investigar o texto e, com isso, nós conseguimos entender ele mais profundamente, mais detalhadamente. O pastor Alexandre também falou que talvez desse curso venham pessoas que possam me ajudar a escrever comentários novos. Não mudar as traduções, mas acrescentar comentários que venham a acrescentar ainda mais na leitura do texto, para que a gente possa entender melhor. Porque existem versículos que a gente não entende justamente por causa disso. E também sentidos de palavras. Eu posso dar para vocês vários exemplos de sentido de palavras que a gente não entende hoje. Foram traduzidas porque é assim que se pensava. Mas existe tradição, existem expressões, existem gírias na Bíblia. As pessoas não sabem disso. Gírias na Bíblia. Então, como entender isso? Tá? Por exemplo, a safsuf. Safsuf é uma palavra que é uma palavra para povão. É uma gíria. Porque a palavra povo existe. Um grande povo também existe. Mas povão tem uma palavra para isso na Bíblia. Então, como a gente chega a essas conclusões? Tá? Esse é o curso de hebraico bíblico. Então, temos hebraico moderno, que é escrito, falado e lido. Temos hebraico bíblico, que é a interpretação do texto baseado no contexto também da Bíblia. E temos outro curso, que eu espero começar em breve. Tem uma candidata aqui, Geografia, Geologia e Geomorfologia da Bíblia. É um curso que não existe em nenhum lugar no mundo, onde eu vou mostrar, através da geografia e da geologia, por que o povo de Israel vivia ou sobre o monte ou no vale, por que havia guerra entre esse povo e aquele povo, o que eles estavam disputando, por que um falava uma coisa e o outro entendia outra. Por exemplo, a palavra Baal. Para nós que lemos a Bíblia é o quê? Um Deus estranho. Mas para o povo de Israel, a palavra era para marido, ou dono de terras. Baal. Então existe um conflito de civilizações. Um fala uma coisa, outro entende outra. Então, nesse curso de Geografia,
geologia e geomorfologia, nós vamos entrar no fundo do que está escrito na Bíblia. Às vezes a gente lê a Bíblia, Vale de Josafá. Você já parou para pensar por que se chama Vale de Josafá? Então nós vamos analisar. Por que esse lugar é tão importante? Por que ali será o julgamento de Deus? Tudo isso é nesse curso. Está relacionado à história, à geografia, à geologia e à história dos povos em si. Existe um outro curso, que é uma versão dessa, só que mais limitada, é Arqueologia Bíblica. Eu chamo de Fundo Arqueológico Bíblico, onde nós conhecemos cada sítio arqueológico bíblico que foi explorado e a relação do que foi descoberto ali com o texto bíblico. Tá? Por exemplo, vocês sabiam que existe prova da reforma do rei Uzias? Prova física. Eu mostro para vocês, na arqueologia, a prova física. E não é uma só, não. Tem várias. Tá? Então, existem muitos detalhes da Bíblia que, de repente, vocês vão dizer, gente, era isso? Era isso. Sim, esse é um curso completamente diferente, é um curso menor, mas eu acredito que ele é muito útil porque ele é baseado em localidades. E todas essas localidades que eu vou mostrar para vocês, eu já estive lá. Vocês vão poder também ver em vídeo. Tá? O vídeo é reduzido, a informação é muito mais detalhada, mas isso também está... E onde está isso? Em nosso site, cafetorá.com. Lá em cima tem loja, cursos. Vocês podem acessar lá e se inscrever. E vou dar uma dica para quem está online, para quem está aqui, se inscreverem hoje, eu já dou 25% de desconto. Tá bom? Então fica aí essa dica. Eu gostaria de dizer também que o nosso desejo é expandir isso. É fazer parceria, já falei com a Abigail sobre isso. É que outras pessoas possam passar adiante para seminários. São assuntos que normalmente não vão encontrar facilmente em seminários. Então, se alguém está ouvindo aí e tem interesse em fazer parceria, em colocar coisas desse tipo no currículo que não tem realmente, eu tenho certeza que vai ser uma bênção ainda maior para quem está se formando, a liderança nova que está se formando. O nosso objetivo é realmente trazer uma informação mais sólida, uma informação mais relevante do que a gente tem passado, e eu acredito que realmente pode ser uma bênção. Sobre os livros, eu não lembro exatamente todos os nomes, mas nós temos um livro sobre festas e memoriais, que fala sobre todas as festas e dias tristes de Israel. Nós temos também um livro que fala somente sobre a Páscoa, um resumo da Páscoa, os cânticos da Páscoa e também a Agadá de Pêssar, que é o livreto que se lê durante a cerimônia da Páscoa. Talvez vocês tenham visto os judeus lendo um livreto na Páscoa, fazendo a cerimônia, e vocês não sabem o que é, porque está em hebraico. O nosso está em português e hebraico. Então, vocês poderão ver nesse livreto esse tipo de informação. Tem também diversos e-books, entre eles um guia de 430 páginas, com todas as localidades para você viajar em Israel. Então, você pode baixar o PDF no seu celular, passear em Israel sozinho, sem guia, todas as informações estão ali. Existem muitos materiais. Nós temos também um livro sobre nomes em hebraico, 1.200 e não sei quantos nomes, 1.227 nomes em hebraico, com os seus significados. E temos também um livro de geografia, que é um livro mais simplificado, para quem não quer algo acadêmico, mas quando ele ouve falar de Filístia, ele quer saber o que é. Quando ele ouve falar de Judeia ou de Pérea, ele quer saber o que é. Esse livro é uma linguagem bem simples, com bastante ilustração e pouco texto, porque o texto é resumido, para você entender em poucas palavras o que é. A Abigail também já adquiriu esse há muito tempo, né? Então, vamos às perguntas, se ainda tivermos tempo. Vamos lá. Muito bem, o Miguel falou como comentarista da Bíblia, né? Porque como tradutor ele é fã do João Ferreira de Almeida, a gente já conversou sobre isso. Ele fez, para os irmãos terem uma ideia, ele tem a Bíblia de João Ferreira de Almeida e ele colocou o texto hebraico interlinear. Então, João Ferreira de Almeida em português e a Bíblia, né, o hebraico massorético
né, interlinear, e você pode baixar no Quanto site. que custa? Quanto que custa? 0. Pode baixar no site, basta se inscrever no site, baixar o PDF e pode acessar a Bíblia hebraico e português online. Muito bem, alguém tem alguma pergunta? Abigail. Miguel, você falou sobre o tempo de Adriano, quando foi acrescentado essa frase, que os judeus se negavam a repetir. Então, eles se separaram. Mas eles se separaram no sentido de partir para uma outra sinagoga, levantar uma outra sinagoga, ou passaram a se reunir de forma diferenciada? Junto com as sinagogas, os judeus já se reuniam em casa. Nem em todo lugar tinha sinagoga. Os judeus messiânicos também, eles se reuniam em casas quando não tinham sinagoga, em pequenos vilarejos. O que aconteceu é que os judeus messiânicos, como eles não tinham mais para onde ir, eles começaram a se reunir em casa. Então surgiu um fenômeno muito interessante que se chama Dominus Ecclesia. Dominus Ecclesia era uma pequena construção, no caso uma casa ou uma sala, que se transformou em uma comunidade, porque a palavra eclésia é comunidade. Então, Dominus Ecclesia, ou seja, a sala da minha casa se tornou uma igreja. Foi um fenômeno que aconteceu, e o primeiro Dominus Ecclesia que nós temos identificado é a chamada Casa de Pedro, em Cafarnaum, por exemplo. Então, quer dizer que na igreja... Terminou, irmão? Sim. Eu quero, antes do irmão fazer a pergunta, eu quero dizer claro também que algumas sinagogas se transformaram em igrejas, porque lá havia maioria. Tá? Existem casos em que foi ao contrário, foi de sinagoga para a igreja. Então, eu estou entendendo que os cultos eram nas casas. Na igreja nós primitiva. vemos isso no Novo Testamento. Na igreja primitiva. Nós vemos isso no Novo Testamento. Começou nas casas e nas sinagogas. Tá. Tá? E agora, Miguel, qual é a relação? Porque a gente, às vezes, fica assim meio que, né, no ar. Qual a relação das placas que existiram, né, que existem atualmente, né, principalmente aqui no Brasil, tem uma infinidade de placas tremenda, e por trás dessas placas, né, existem pessoas que não estão preparadas, Miguel. Não entendi também. Que placa? Placas. O nome das igrejas? Isso, placas. Denominações. Denominações. Ah, denominações. É. Tá. Eu tenho uma outra pergunta. Então já faz a... Ô Miguel, é rápido, né? Eu anotei aqui, mas foi você falando sobre paleomagnetismo Paleomagnetismo. lá em Israel, É. nas rochas. Não, isso foi um erro, na realidade, né? Pensou-se que havia paleomagnetismo lá nas colinas de Golã. Mas já eu vou responder a primeira pergunta que o irmão fez. De fato, o denominacionalismo só começou quando os judeus messiânicos se tornaram, ou parte deles se tornaram em igreja com Constantino, porque não havia uma centralização de poder dentro da igreja. Cada pastor ou cada bispo cuidava da sua congregação. Quando começou a centralizar debaixo do telhado do império, então começou a facção. Já havia, a gente vê também nas cartas e em Atos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso. Já havia esse tipo de coisa, mas não havia denominação. Denominação começou quando começou a ocorrer o que a gente chama de cisma, que é justamente o rompimento de uma ramificação da igreja com a outra. Né? Mas isso só começou quando houve um poder centralizado. Tá? Isso aí é quarto século. Tá bom? Agora, quanto a paleomagnetismo... Pastor Alexandre, eu queria
queria saber com ele se tem uma relação com a arqueologia. Não. Paleomagnetismo, eu falo sobre isso no curso de Geografia, Geologia e Geomorfologia. Durante o último século, os geólogos pensam que havia um campo magnético no planeta Terra diferente do atual. E que esse campo magnético se inverteu em algum momento. Então, quando acharam algumas pedras, alguns lugares na região, o que aconteceu lá nas colinas de Golã foi que o soldado queria saber onde era o norte. Ele saiu da base e não sabia para onde ir. E ele pegou uma bússola, e quando ele olhou a bússola, ele viu que o norte estava ao contrário. Então, ele pediu o colega dele para subir em cima das costas. E lá em cima, uns 3 metros de altura, ele pôde ver a direção correta. No começo pensou, isso é o paleomagnetismo, ou seja, houve uma inversão de campo magnético. Mas a verdade é que não. Provavelmente porque as rochas ali nas colinas de Golã são basalto, e o basalto tem muita quantidade de mineral, deve ter tido uma tempestade elétrica, no caso, muitos relâmpagos, e a tempestade elétrica mudou o campo magnético da rocha em si. Eu mostrei isso no vídeo. Se eu mudar de rocha, muda também de direção. Ou seja, em cada rocha pode ter uma direção diferente. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Opa, vamos aqui para o Elise, depois para o irmão Davi. Irmão Miguel, gostaria de saber como que está lá em Israel a aceitação do Evangelho com o povo em geral lá. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu cheguei lá, população de judeus messiânicos, 2.000. Nos dias de hoje, fala-se em 20.000. Então, nós temos aí 10 vezes mais do que tínhamos antes. Mas isso, na minha opinião, ainda é muito pouco, se nós queremos ver o nosso Senhor aqui. Então, para isso, nós temos que fazer filhos, instruí-los na fé e eles multiplicarem também. Ou chegarem outros como eu. Pessoas dispostas a mudar de vida, a deixar tudo para trás e fazer a obra. Eu ganhava 10 salários mínimos no Brasil, quando Deus me chamou. Deixei tudo. Ganhei 100 vezes mais. E não foi em salário não, irmãos. Foi em fazer a vontade de Deus. Irmão Miguel, basicamente a minha pergunta emenda com a do irmão. Eu gostaria de saber como que os judeus ortodoxos lidam com os judeus messiânicos e com todas essas provas do Messias e com as escrituras e com os livros que são publicados, como o irmão que faz essas palestras, tem essas provas todas lá. Como que eles lidam com isso lá? Como que é esse embate entre os judeus messiânicos e os judeus ortodoxos lá? Não se engane, tá? Não é fácil. Não é fácil. Eu contei, não sei para quem que eu contei, não sei se foi para Alexandre ou para outra pessoa, essa semana, que eu estava lá em Israel, em Jerusalém, ali debaixo da onde fica o cenáculo, em frente praticamente ao sepulcro de Davi, né? Sepulcro de Davi, importante salientar. E haviam 2 ultra-ortodoxos junto com um muçulmano, falando mal de Yeshua. Então, não perdi meu tempo. Entrei na conversa. Um muçulmano viu que não tinha resposta, foi embora. Os 2 começaram a blasfemar e a dizer que Rabino tinha feito até xixi na cabeça de Jesus. E eu comecei a pegar a Bíblia e a mostrar para eles que Jesus é o Messias. Então, um deles virou e falou para o outro, vamos embora antes que eu bata nesse Jesus pequeno. Foram embora. Eu já vi, já sei, já conheci alguns irmãos que apanharam, estavam evangelizando, veio a polícia e deu cacetada. Então, não é fácil, mas nós temos a nossa missão.
Porém, existem judeus não ultra-ortodoxos, mas ortodoxos. É importante para vocês entenderem a diferença. Ultra-ortodoxo é aquele cara que se veste de preto. Como eu estou assim, mais ou menos, põe uma quipa preta, barba grande. Esse é o ultra-ortodoxo. Eles são menos tolerantes em relação a isso. Porém, os judeus ortodoxos, que são aqueles que usam os fiozinhos para fora só, camisa comum, mas com os fios para fora, e aquela quipa bordada, né? Esses sabem que os melhores amigos deles são os evangélicos, os cristãos e os judeus messiânicos. Então, muitos deles não concordam, mas ouvem, discutem, debatem. E eu quero dar um testemunho, porque eu trabalhei na polícia há 2 anos e meio, evangelizei praticamente todos os dias. Um ortodoxo desse, que era meu companheiro de trabalho, me chamou para ir na sexta-feira de manhã na casa dele. E a mulher dele disse o seguinte, para mim: Miguel, eu quero te dizer uma coisa. Você deve ser muito especial. Eu disse, glória a Deus. Não sou nada. Sou o cano dentro da parede. Mas ela disse, você deve ser muito especial. Eu falei, por quê? Porque meu marido, em todos os anos, ele trabalha décadas na polícia, em todos os anos, ele nunca convidou ninguém. Mas ele te convidou. Vocês têm uma linguagem comum. Irmãos, eu saí dali e falei, Senhor, pode levar. Já fiz a minha parte. Então, eu quero dizer para vocês que esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é estar ali e ser testemunha. Se tivermos que sofrer as dores do Messias, vamos sofrer as dores do Messias. Mas não devemos ser tolos. Não devemos nos atirar na fogueira. Precisamos ser sábios. Porque a sabedoria alcança vidas, alcança o coração das pessoas. É isso. Com relação ao testemunho, por exemplo, já contei isso aqui para o pastor Alexandre, se não me engano, mas vou contar para vocês porque eu não estive aqui já há muito tempo. Minha família, parte da minha família, que não era crente, imigrou para Israel. Passaram-se alguns meses, me ligaram 2 primas. Miguel, nós queremos conversar com você. Aí começamos a fazer reunião com elas. Eu comecei a falar de Jesus. Ela falou, mas nós queremos. Eu falei, então o que vocês querem? Queremos ser batizadas. Não fizeram profissão de fé aqui no Brasil, moravam em Belo Horizonte. Não pensaram em se batizar nem nada, chegaram lá. Deus usou uma madrasta gentia para falar para elas. Me usou só para confirmar as coisas. E eu falei, tudo bem, vamos fazer um cursinho para vocês estarem mais sólidas na palavra. Fizeram um discipulado com uma outra gentia, Nisei, missionária daqui de São Paulo, que se casou com um japonês, estava lá fazendo a obra. Eu falei, Mieko, por favor, vamos fazer um discipulado com elas. Ela fez o discipulado, levei elas no Jordão, se batizaram, as filhas todas se batizaram. Então, cabe a nós sermos testemunha onde estamos. Né? Deus sabe quem vai ser salvo, como vai ser salvo, por quem. A nós cabe apenas dizer sim, Senhor. Né? Sermos obedientes. Então, dentro dessa pergunta, como está a situação dos judeus messiânicos, como está a situação com os judeus de uma forma geral e os messiânicos, eu digo, não é simples, é complicado, porém, Deus está fazendo a obra, não somos nós. Né? Nós somos somente o canal ali, o cano atrás da parede que está passando água, nós somos o cano. Temos que ser invisíveis, mas a água tem que entrar. Né? Então, é assim que eu penso, nós temos que ser invisíveis, mas a água tem que jorrar. É isso. Miguel, eu acho que vale a pena também nessa área do testemunho falar daquilo que Deus está fazendo, por exemplo, no exército de Israel, com os jovens judeus messiânicos. Né? É verdade. Seu filho acabou de terminar o exército e ele foi uma testemunha lá dentro. Né? Compartilhe um pouco disso. Eu não tenho palavras. Um dia meu filho tinha voltado do exército e ele falou, pai, eu tenho uma coisa para contar para você.
Falei, o quê? Tinha um cara lá que me perturbava lá no exército. Um cara chato. Um dia eu fiz aquilo que você fez no exército. Falei, o quê, meu filho? Peguei as botas dele, limpei, engraxei, botei o cadastro e botei ao lado da cama dele. Ele nunca mais me tratou mal. Vocês entendem? Meu filho, lá no exército, eles têm um lugar para fazer uma sinagogazinha. Ele ia para dentro da sinagoga com a Bíblia inteira. Então perguntavam para ele, o que você está lendo? A Bíblia. Deixa eu dar uma olhada. Eu olhava, tinha o Novo Testamento junto. Não, você não pode ficar aqui. Sabe o que ele fez? Ele ficou na porta. Todo dia, quando eles tinham que entrar, ele estava na porta lendo a Bíblia. Chegou ao ponto do testemunho dele ser tão grande que eles ligavam para ele, porque ele gosta de cantar, ele tem uma voz barítono bonita, cantava louvores o tempo todo, para passar o tempo. Louvores. Chegou ao ponto deles ligarem para ele, no meio de que a gente estava no restaurante, em algum lugar, Ariel, dá para você cantar para a gente aquelas músicas que você canta? Então, queridos, é isso que Deus faz. Deus usa a cada um da melhor maneira possível. Por isso que eu falei, nós temos que fazer bastante filho, servos do Senhor, testemunhar bastante, e rapidinho, o mestre está voltando. Muito bem, mais alguém? Tem alguma pergunta? Estou brincando, tá, gente? Mas lá em casa a gente já fechou os expedientes, mas meu filho vai continuar, minhas filhas vão continuar. Irmão, a gente tem visto um movimento mundial, acho que posso dizer nesse sentido, para desconstruir os valores, né, da nossa sociedade ocidental, acho que posso dizer assim, que é baseado nos valores judaico-cristãos, exatamente. Eu queria saber, como que é isso lá? Existem judeus que estão... Desconstruindo? Desconstruindo a própria cultura judaico-cristã? Existem. É importante salientar, muita gente não sabe disso, mas, segundo uma pesquisa que foi feita no principal jornal de Israel, somente 70% dos judeus em Israel acreditam em Deus. 30% ateus. Outra coisa importante salientar é que a grande maioria, mesmo acreditando em Deus, eles são seculares, ou seja, laicos. Não seguem a religião. 70% laicos. Agora, quero lembrar para vocês que Israel não é diferente. Nós temos esquerda e temos direita. A direita é mais conservadora, preserva mais os princípios, e a esquerda quer desconstruir. Mas eu tenho uma coisa para vocês, para dizer para vocês. Isso não vai adiantar. Depois eu vou compartilhar nesse vídeo também, e posso passar aqui para os irmãos. Eu escrevi um artigo dizendo que se chama A Revolução Silenciosa de Deus. Ou seja, quando o inimigo está mais feroz, quando o inimigo mais se levanta. Vou dar um exemplo na Bíblia. Os filisteus. Antes de Davi ser rei, os filisteus estavam muito mais poderosos do que os hebreus. Eles venciam todas as batalhas. Sabe o que Deus fez? Levou Davi para dentro deles, se fez de louco. Davi sai e volta, é nomeado rei. Só que ao lado de Davi havia um homem chamado Itai, que era um geteu, da cidade mais importante dos filisteus. E foi por causa de Itai e seus homens, seus valentes, 300 valentes, que a arma de ferro chegou a Israel. Então, ocorre uma revolução. Qual é a revolução? Os hebreus vencem todas as batalhas. Não é só porque Deus faz milagre, porque Deus faz milagre, mas porque a tecnologia saiu de um lado para o outro. E quem fez isso não foi Itai somente, mas principalmente Deus. Itai
quando se encontra com Davi, quando Davi estava fugindo de Absalão, Davi diz, volta para lá, vai para a tua casa, o que você está fazendo aqui? Você é estrangeiro. E Itai diz, não, para onde o rei ir, eu vou. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Se o rei morrer, eu morro junto com o rei. Vocês se lembram disso? Isso lembra alguma coisa para vocês? A oração de Ruth, as palavras de Ruth? Deus havia começado em Itai uma revolução silenciosa. E esta revolução silenciosa mudou o cenário político daquela época. Então, eu quero dizer para vocês que Satanás está levantando a grande voz do dragão, mas Deus está fazendo algo debaixo disso. E o que diz a palavra de Deus? Que com o abrir da sua boca, ele vai eliminar todo o mal. Quando Yeshua manifestar a sua palavra, toda a obra de Satanás vai ser destruída. Então, fiquem tranquilos. Não se preocupem com profecias. Ouçam tudo, retêm só o que é bom, vivam uma vida com Deus e estejam certos. Nós já vencemos. Muito bem. Mais alguém tem alguma pergunta? Aqui a nossa irmã. Ok, vamos tentar fechar, porque o horário já está, né? Irmão Miguel, qual a forma que o evangelho é pregado lá em Israel? Aqui no Brasil, geralmente, nós costumamos entregar um folheto e falar Jesus te ama, Ele quer te salvar. E lá em Israel, como que é a forma que vocês... Também se usa essa forma, tá? Tem um risco, porque é proibida a evangelização pública, mas os jovens, por exemplo, da idade do meu filho, fazem isso. Eles têm, às vezes, saídas. A congregação de Menu Kalisher, em Jerusalém, que se chama Beit Geula, quer dizer, a Casa da Redenção. Eles saem todo mês, uma vez por mês, dezenas de jovens, com folhetos, com livros, com o Novo Testamento, e fazem isso. Além disso, é feito pela internet. Nós fazemos muito trabalho pela internet. É feito também através da amizade, porque você pegar e botar um folheto na mão do judeu, ele vai olhar para aquilo ali, Jesus, vai rasgar. Mas se você se relaciona com ele, e ele sabe quem você é, ele vai querer ouvir. Não vai só ouvir, irmã. Ele vai perguntar. Ele vai perguntar. Esse rapaz lá da polícia, ele falava, Miguel, o que você diz sobre esse texto? O que você diz sobre aquele texto? Eu abri a Bíblia o tempo todo para ele. Né? Aí ele dizia, agora é uma questão de fé. Eu falo, é verdade, agora é uma questão de fé. Se prepara que o Espírito de Deus vai falar com você. Chegou ao ponto de um outro que era completamente ateu me chamar na casa dele para orar por ele, pela mulher e pelas filhas. Então, é tudo questão de testemunho. Ok. Muito bem, vamos terminar então a última pergunta com o pastor Marcos. Depois da resposta, o pastor Marcos vai orar encerrando. E o Miguel tem todo o guia dele para você ir sozinho para Israel, mas se você não quiser ir sozinho para Israel, você pode ir com a gente, né, irmão Moura? Na caravana dos amigos de Sião, tá bom? Então, se você tem o desejo de conhecer Israel, em agosto do ano que vem, nós temos a caravana dos amigos de Sião. Então, entre em contato com o irmão Moura. Acena aí, irmão Moura, para todos se conhecerem. E nós vamos juntos para esses lugares que o Miguel aí já desafiou a gente para conhecer, estando lá em Israel, tá certo? Pastor Marcos, a última pergunta, o Miguel responde e o pastor Marcos encerra com uma oração. Irmão Miguel, a gente, lendo a história da igreja, a gente percebe a igreja do primeiro século, você vê o conflito entre a tradição judaica, né, e a tradição da igreja com a chegada dos gentios. Hoje, quando a gente fala da igreja judaica messiânica, como ela se comporta dentro dessa realidade à luz de todo esse questionamento, né, Gálatas, Hebreus, como é a igreja messiânica? É a igreja messiânica judaica ou igreja messiânica nos moldes
dessa dos gentios. Eu acho que a verdade está bem no meio. Tá? É importante salientar, em primeiro lugar, que não existe denominação em Israel. Existe igreja católica, pode existir uma igreja evangélica, mas congregação messiânica não pertence a nenhuma denominação. Ou seja, esses 20 mil que vocês ouviram aí não pertencem à denominação. Eles podem até ter vindo, por exemplo, de uma igreja aqui do Brasil, batista, chegou lá e ele ficou numa congregação messiânica. Outro pode ter vindo de uma Assembleia de Deus lá dos Estados Unidos, chegou lá e ficou na mesma congregação messiânica. Então, lá em Israel não existe diferenciação denominacional. Já começamos a resolver um problema. E o segundo problema que nós vamos poder resolver facilmente é que, eu digo, a igreja messiânica, ou a congregação messiânica, ela é uma congregação bíblica. O que isso significa? Você nasceu circunciso, continue circunciso. Você nasceu incircunciso, continue incircunciso. Você nasceu praticando a lei, continue praticando a lei. Você nasceu sem praticar a lei, continue praticando a lei. Porém, nós sabemos dos princípios, né? As 7 leis de Noé, que são as leis básicas que cada cidadão do universo precisa cumprir, isso é básico em qualquer congregação messiânica. E o mais importante, nas congregações messiânicas, que eu acho, é que existe uma tolerância muito grande em relação a isso. Você vai encontrar gente lá de kippah, tocando shofar. E você vai encontrar gente lá que comemora Natal. Tá? Isso é o reino de Deus. Já não há gentio, nem judeu. Há um só povo. E esse povo serve ao Senhor. Eu acredito que esse é o caminho verdadeiro para a igreja do futuro. Irmãos, na realidade eu não acredito que a igreja vai se tornar assim. Tá? Tem muita gente aí querendo judaizar gentios para ficar mais parecido com os judeus. Eu sou contra isso. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que tomar cuidado com o fermento farisaico. Porque há muito fermento que entra junto com a tradição. Mas eu acredito sim que Deus vai recolher de uma igreja pentecostal, de uma igreja tradicional, de uma sinagoga ultra-ortodoxa, de uma sinagoga ortodoxa, de uma sinagoga reformista, vai juntar tudo e isto será a noiva. Sem diferença entre judeu, grego, coisa alguma. É isso. Obrigado realmente pela oportunidade novamente. Quero agradecer ao pastor Alexandre, que fez todo o contato. Essa congregação, esse povo que está aqui, eu sei que tem outras pessoas que não são daqui. Muito obrigado a vocês também que estão aí no YouTube. Por favor, continuem compartilhando. Essa semana, para vocês também estou dizendo isso, vai ter outras palestras interessantes sobre as sinagogas primitivas, vai ter também sobre personagens da Bíblia e outras coisas bastante interessantes. Esteja acompanhando. Eu quero agradecer a vocês e também desejar toda sorte de bênçãos espirituais para vocês e para esta congregação e para esta comunidade aqui, onde este evento foi feito. Muito obrigado mais uma vez. Por favor, pastor. Irmão Miguel, nós estamos chegando ao final da nossa programação. E como é importante, irmãos, a gente se alimentar de informação e propagar essa informação. Hoje a gente estava diante de uma notícia muito triste, né, Miguel? Não sei se você acompanhou, que foi a votação lá no Superior Tribunal de Justiça, dando ganho de causa à Netflix, que está lançando um seriado com o nome A Última Tentação de Cristo, né, que vai estar passando, e nesse seriado Jesus Cristo é encenado como homossexual, tendo umas aberrações, e isso se dá como direito à liberdade de expressão.
Então, nós estamos vivendo um momento de um afrontamento, como Miguel está falando, de Satanás contra tudo aquilo que é sagrado e escondido, né, atrás daquilo que se chama de liberdade de expressão. Então, as pessoas têm tido a coragem de dizer aquilo que é errado e falso, que nós tenhamos a coragem de dizer aquilo que é certo. Se há liberdade de se expressar aquilo que é diabólico, usemos a liberdade para expressar aquilo que é bíblico. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Pai, nós te damos graça, porque em todo momento a Tua verdade pode chegar aos nossos ouvidos e pode tocar aos nossos corações. A Tua verdade em todo o tempo, por meio da Sua misericórdia, oferece ao homem a oportunidade do arrependimento e da salvação. Obrigado pela vida do nosso irmão Miguel, pelo seu ministério, e que o Senhor continue revestindo ele com a graça e com o poder do Espírito Santo de Deus, com a sabedoria do alto, para que ele possa ministrar e fazer chegar àqueles que precisam conhecer a verdade para serem libertos do engano, Senhor. Nos ajuda também como cristãos. Vemos que aqueles que têm servido e seguido o mal se unem e formam de uma forma orquestrada uma defesa do erro, do engano, e que nós, como povo do Senhor, possamos ser ousados em proclamar e também fazer ouvir a verdade. Não como uma disputa partidária, mas entendendo que a misericórdia do Senhor quer se revelar àqueles que estão sendo vítimas do engano, Senhor. Então, dá-nos um amor divino por essas pessoas, Senhor, que ainda não conhecem a verdade, e que nós venhamos a sermos receptíveis a todo o conhecimento que o Senhor permitiu que tivéssemos e que outros têm tido, para que possamos, então, fazer frente a todo esse engano e o Seu nome vir a ser glorificado, Senhor. Ó Pai, te pedimos a Tua graça para o final desta noite, que o Senhor, da mesma forma que nos trouxe em paz, nos conduza em paz para os nossos lares. Pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.